tem Café com Pastoral. Hoje tem um programa super especial para que a gente possa assistir aqui no YouTube com aquele cafezinho. Quero agradecer vocês que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal de extensão da Pastoral da Universidade. E ainda, quem não se inscreveu, faça a inscrição, ative o sininho para que você fique por dentro de todas as novidades. Eu agradeço também as pessoas que estão acompanhando os programas anteriores. Eles estão todos na playlist lá, você pode assistir quantas vezes você quiser, curtir, comentar. O seu comentário é muito importante para nós, para a gente fazer os próximos programas. Bom, nós vamos ter um tema hoje super especial, super importante para a gente debater, discutir, refletir. E o tema do programa é deficiência e inclusão. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do preconceito, a questão também do cuidado, e é importante, né, trazer visibilidade a esse tema. Esse tema ele gera muitos outros temas, ele é muito importante para a gente poder discutir, para a gente poder conversar aqui hoje. E eu estou de verde, não é por acaso. Além do Setembro Amarelo, nós também temos o Setembro Verde. O Setembro Verde ele é um mês também dedicado às pessoas com deficiência, para trazer mais visibilidade para elas, né? O ano inteiro precisa de visibilidade, mas o mês de setembro e a cor verde simbolizam a esperança de dias melhores para essas pessoas, de mais políticas públicas, da questão da inclusão mesmo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e que o verde nos traga esperança mesmo de dias melhores para o nosso país e para as pessoas, né, que precisam mesmo dessa visibilidade todos os dias da nossa vida. Gente, eu vou receber hoje aqui no nosso programa convidadas muito especiais. E eu vou começar recebendo a coordenadora do curso de Pedagogia, a professora Maria Cristina. Com muita alegria, vamos receber a Maria Cristina. Hoje tem café? Tem. Não, tem café. Bem-vinda, professora. Fica à vontade. Gente, lembrando vocês, as convidadas estão vacinadas com as 2 doses. A gente vai manter o distanciamento aqui. Elas estão de máscara, eles vão tirar essas máscaras para a gente poder conversar melhor durante o programa. Então, é importante vacina boa, é vacina no braço. Agora, eu vou chamar a nossa próxima convidada, que é a Irani Florencio. A Irani, gente, ela é autora do livro Uma Escola Diferente. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa vida dela de escritora. E a Irani é aluna do curso de Psicologia aqui do Unisal. Irani, seja bem-vinda. Hoje tem café? Tem. Não, tem café. Bem-vinda. Fica à vontade. Hoje tem café? Tem. E também temos uma convidada super especial, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? E faz parte um pouco da minha história também, que é a Andréia. A Andréia, ela é mãe do Gabriel, e ela vai contar um pouquinho para a gente hoje, né? Quem é o Gabriel? Além disso, a Andréia também é pedagoga, atua há mais de 20 anos aí nessa área da educação. E lembrando, a Andréia é de Piquete, nossa cidade do coração. Já mando um beijão para Piquete. Andréia, seja bem-vinda. Hoje tem café? Tem. Não, tem café. Bem-vinda. Hoje tem café? E temos muito mais. A nossa atração musical, ela vai ser aguardada. Ela vai chegar aí no meio do nosso programa. Então, fiquem ligadinhos que hoje também tem música aqui no Café com Pastoral. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, Irani, Andréia, Maria Cristina. Eu quero começar perguntando para vocês um pouquinho, para vocês explicarem, né? Quem é a Maria Cristina? Bem, eu sou professora Maria Cristina, tenho formação em pedagogia e também em psicologia. Atuei muitos anos na rede pública de ensino como professora e diretora de escola e atualmente, já aposentada na rede, hoje eu atuo no Centro Unisal, onde eu sou professora também já há muito tempo, estou atuando como coordenadora do curso de pedagogia. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de contar com a participação sua aqui no nosso programa, para falar um pouquinho também depois do nosso curso de pedagogia, convidar as pessoas a participarem. Vai ser um papo muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer, viu? Obrigado. Agora eu vou chamar a Irani. A Irani, gente, ela é autora do livro, né? E nosso livro está aqui, ó. Depois ela vai falar para a gente como é que a gente adquire o livro, como é que a gente faz para conseguir saber um pouquinho da história da Mirella, né? Que é a personagem principal do livro, Uma Escola Diferente. Mas a Irani, ela é aluna aqui do curso também de Psicologia do Unisal, formada em Letras. Eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente quem é a Irani.
Então, sou Irani Florencio, sou formada em letras, né? Lá na minha juventude, a minha primeira graduação foi letras. Depois eu fiz leitura e produção de gêneros discursivos, fiz psicopedagogia, aqui mesmo no Unisal, e agora estou me formando em psicologia. Muito bem, Irani, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vai ser um papo muito bom, tenho certeza disso. Eu que agradeço. E agora a Andréia, né? A Andréia, ela é pedagoga também, né? Atua há bastante tempo na área da educação. E ela veio aqui também como pedagoga, como mãe do Gabriel. Então, assim, vamos começar perguntando da Andréia, né? Quem é a Andréia? Eu sou a Andréia, trabalho com educação há quase 30 anos, professora, fui diretora escolar e o meu papel principal é ser mãe do Gabriel. É um dos melhores papéis, né? Ser a mãe do Gabriel. Gente, só lembrando vocês, o Gabriel ele não está com a gente hoje, mas a gente vai ver quem é o Gabriel, né? Porque o Gabriel não tomou ainda a segunda dose, então a gente achou melhor deixar o Gabriel em casa, né? Porque ele está só com a primeira dose, para a gente também não expô-lo aqui no programa, né? Porque a gente imagina assim, todos os cuidados estão sendo tomados. Então é importante a gente também reforçar a questão da vacina. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, mas não pode faltar o nosso café. Então hoje o nosso diretor Kennedy, será uma honra, vai servir o café para todo mundo, para a gente poder começar esse super bate-papo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Vamos tomar café, né? Vamos, café com pastoral. Gente, enquanto isso, ó, quem já está assistindo já faz a inscrição. Já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu estou vendo bastante gente ativando o sininho, tá? E hoje a gente tem um desafio para vocês. A gente precisa chegar aí no nosso canal a 600 inscritos, pelo menos, com esse programa. A gente está quase chegando. Então é importante a gente ativar o sininho e fazer a inscrição, né? Para a gente poder ter todas as novidades, ficar por dentro de tudo aqui no Café com Pastoral. Vamos lá então, gente. Kennedy, muito obrigado pela sua presença ilustre. Eu vou começar com a Andréia, tá? Na verdade, esse tema sobre a inclusão, sobre as pessoas com deficiência, né? Essa questão da ruptura do preconceito e do cuidado, ele foi trazido para a gente pela Andréia. Porque a Andréia é telespectadora, ela assistiu o primeiro programa, que a gente teve aqui com a Márcia, com o Lucas, a gente falou um pouco de saúde mental. E durante o programa, uma fala minha, né, fez uma alusão à questão das pessoas, né, da inclusão social, das pessoas com deficiência. E a Andréia assistiu e falou assim, nossa, isso dá um programa. E ela curtiu, ela comentou. E a gente da Pastoral pegou esse comentário, pegou essa ideia da Andréia, abraçou isso e trouxe para o programa. Então, Andréia, muito obrigado por você, como telespectadora, sugerir para a gente o tema. E eu quero começar perguntando isso. Por que você acha importante falar de inclusão? De ter um programa só para falar de inclusão? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, porque penso que todas as oportunidades de falar sobre inclusão devem ser aproveitadas, né? Porque só assim a gente consegue contribuir para uma cultura inclusiva, porque a nossa sociedade ela é excludente. São muitas questões, é um assunto muito amplo e ele precisa ser abordado. Por isso, a minha sugestão. É importante que a Andréia fala para a gente a questão da amplitude desse assunto. Porque, claro que com um programa a gente não vai conseguir falar tudo que a gente precisa. Então, a gente está propondo aí uma série de programas, né? A gente vai sempre estar intercalando esse tema da inclusão. A gente falou nos outros programas também, a inclusão no esporte. E agora a gente vai falar um pouquinho também dessa questão da inclusão escolar, né? Que também é super importante. Então, eu pergunto para a professora Maria Cristina, como que você enxerga, né, a questão dos desafios de uma escola inclusiva atualmente? Bem, são muitos os desafios, não é? E embora a gente tenha uma legislação bastante sólida em relação à garantia de direito à educação e da pessoa com deficiência, nós percebemos que ainda falta muito para que a gente consiga conquistar essa cultura que a Andréia falou, né? Uma cultura de uma sociedade includente. E por isso que eu parabenizo até a vocês, porque é um tema polêmico, muito complexo, e necessita de muito debate. E nós precisamos investir, sabe, num processo que possa demonstrar avanços, né? Porque não adianta existir uma legislação forte, vamos dizer assim, né? Como é a nossa, bastante ampla até, né? Mas que ao mesmo tempo não se efetiva.
nós percebemos que falta muito ainda para que os direitos das crianças ou dos adultos que tenham deficiência, né, esse direito a uma educação de qualidade que atenda às suas necessidades, seja efetivado. É importante mesmo, como a Maria Cristina falou, né, de pensar essa questão, né, de ter uma sociedade mais includente, não excludente. E isso, assim, parece tão difícil, né, mas deveria ser algo nosso, natural. Né? As crianças nascem já com essa questão, né, de não ter o preconceito. Talvez a gente que coloque isso na cabeça das crianças, a gente vai crescendo nessa cultura de preconceito, né, de não aceitação do outro. Então é importante falar sobre isso. A professora Maria Cristina, ela é coordenadora, né, eu falei do curso de pedagogia. Então, como que os alunos da pedagogia se preparam para esses desafios? Porque há muito tempo isso era tratado de maneira diferente. Hoje a gente procura essa questão da inclusão dentro do curso, para que os alunos, né, sejam formados nessa visão mais ampla da inclusão. Tá, como eu disse para você, ainda existem muitos desafios. E um dos maiores desafios é a questão do preparo do profissional, que vai de repente, atuar na educação e que vai encontrar essa diversidade dentro da sala de aula, né? São tantas, são muitas, né? Nós não podemos falar só na deficiência pensando na falta. Existem situações diferentes, né? Que também o aluno está muito além, né? E a escola está aquém. E como é que a escola vai atender esse aluno também? Então, nós falamos hoje também na inclusão das pessoas que têm altas habilidades, né? No curso de pedagogia, na matriz, para que ela esteja atualizada, né, conforme as diretrizes curriculares nacionais, nós temos disciplinas que contemplam a questão da inclusão, né? Libras, diversidade e inclusão e educação especial. Mas como o desafio maior é a questão da formação de quem atua, né, na escola com essa questão da inclusão, né, é interessante porque a gente não pode dizer que isso vai bastar de jeito nenhum, né? Então, formação inicial e formação continuada são essenciais para que a gente possa estar desenvolvendo, né, e aprimorando o nosso atendimento a essa criança na escola. Qual é o maior obstáculo que a gente encontra hoje, né? Nós encontramos as escolas, porque os nossos alunos, além do curso, né, eles vão para o estágio. E nós percebemos o despreparo da escola, né? Tanto é que a escola, em relação à inclusão, ela tem uma angústia tão acentuada, né, no atendimento a essa criança, que quando o estagiário chega na escola, eles veem no estagiário uma possibilidade de um atendimento para aquela criança, de repente, que tem alguma deficiência. Isso eu acho temeroso, porque os nossos alunos estão em processo de formação. Eles estão ali para aprender, né? Mas, em contrapartida, na minha experiência, a minha experiência tem mostrado o seguinte: esse aluno que às vezes vai se dedicar a uma criança com deficiência na escola, como estagiário, né, seja o estágio obrigatório ou o estágio remunerado, ele acaba desenvolvendo um gosto, um interesse maior pela questão. Então, tem a questão do perfil, né? Nós conversávamos antes, né, Andréia? Existe a questão do perfil, quer dizer, daquele sujeito, né, que vai se tornar profissional, professor, mas que tem já uma vontade de conhecer, de saber e tem aquela ansiedade de poder contribuir para o desenvolvimento daquela criança. Então, isso é interessante observar também, né? Então, há sim a intenção de, no percurso formativo, já dar esse olhar para o aluno, né, mais ampliado em relação à diversidade, voltada para a questão da deficiência, mas reconhecendo e sempre discutindo isso com eles em sala de aula. Não é suficiente. É necessário um preparo muito maior e um gosto, desenvolver um perfil adequado para realizar esse trabalho. É importante falar sobre isso, né, que a Maria Cristina fala, do preparo que as pessoas que estão atuando nessa área da pedagogia têm que ter. E isso é diário, né? Isso é constante. É a prática, como ela falou, da oportunidade do estágio, é a leitura, é o debate, são as disciplinas, né, as unidades curriculares que trazem essa formação para o aluno. Então, é um conjunto. E é importante querer, né? Querer fazer. Isso é o primordial, né? Se atualizar, mas sempre aquela boa vontade de fazer, né? De fazer o bem pelo outro, né? De fazer bem o nosso trabalho, tá? Eu também tive oportunidade de atuar nessa área, né? Eu dei aula para ensino fundamental e eu tive alunos, né, que tinham, né, síndrome de Down. Então, assim, eu via eles naquele fundo da sala e aquilo me dói muito até, assim. Hoje eu até me emociono de falar disso, porque doía muito você
ver os alunos lá no fundo, daí eu falava assim, gente, a gente aprende tanto inclusão e que inclusão é essa, né? Que eu coloco eles lá atrás e por que será que eles estão lá atrás? Então, assim, era uma questão que me doía bastante. E a gente também, como a Maria Cristina falou, a gente tem que aprender, a gente tem que querer. E aquilo me tocou profundamente como ser humano. E eu fui, né, estava dando uma aula sobre fungos. E eu estava explicando, coloquei no quadro, escrevi tudo lá. E eu vi que a aluna copiava, né, copiava. E eu falei, gente, o que ela está copiando? Porque ela não sabe escrever. A ignorância minha. Eu falei, ela não sabe escrever, o que tanto ela copia? E eu fui lá, né, de curioso, e o que ela está fazendo? E o caderno dela cheio. E foi muito interessante ver que a mesma quantidade de linhas que eu tinha ali no quadro, tinha no caderno também. Então eu falava, olha para você ver, ela está copiando alguma coisa, eu falava, né? Alguma coisa ela está copiando. E aquela linguagem da escrita deles, né? É Garatuja, né? Que fala? Garatuja. Isso, Então ela escrevendo ali. Daí eu falei assim, o que você está escrevendo? Você está copiando? Ela falou, ué tio, você passou. Daí eu falei, verdade, não, tio, eu tô ficando maluco, o tio nem lembra que tu passou tanta coisa assim, você copiou muito. Ela falou assim, eu copiei tudo que você passou. Daí eu, muito teimoso, né, falei, deixa eu ver o que ela copiou. Eu falei, mas o que você copiou? O que o tio passou? Ela falou, você escreveu lá, fungo não é planta. Porque eu falei isso pra ele, gente, fungo não é planta. Quando ela falou aquilo, gente, me emocionou de uma certa maneira, que eu falei, ela tá aprendendo, né? Ela tá me ouvindo, ela tá me entendendo. Porque a gente tem essa preocupação, o que ela pode aprender, será que ela consegue aprender? De que jeito que ela vai aprender? E a gente tem lá, sei lá, 30 alunos, né? Porque você, entre aspas, coloca assim, que estão te acompanhando, uma pessoa que você acha que não está. Daí eu falo, a gente acaba excluindo essa pessoa muitas vezes no processo. Mas foi tão interessante ela falar que eu falei, gente, ela está aprendendo. E aí eu comecei a montar avaliações direcionadas, foi muito gostoso. Então eu gosto muito também de compartilhar isso com a gente, muito bom. Bom, agora eu vou para a Irani. E eu quero que a Irani fale pra gente como é que surgiu essa ideia, Irani, de escrever, né? Primeiro de escrever um livro, que eu acho super desafiador, escrever um livro sobre inclusão e voltado também para a educação infantil, né? Contando uma história que é uma história que a gente lê com figuras, com desenhos, né? Que faz uma alusão ao universo infantil, mas que é muito importante para os adultos, os pedagogos, né, lerem e acompanharem a história da Mirella. Então, conta pra gente um pouco disso. Bom, Uma Escola Diferente nasceu em 2014. Eu penso que foi fruto de uma angústia que eu vinha acumulando desde a minha infância, porque eu sempre fui meio que essa Mirella, sabe? Essa criança, assim, curiosa, que gostaria de aprender de uma forma diferente, que não se contentava muitas vezes com as formas metódicas de ensinar. Eu sempre gostei de aulas fora da sala de aula e eu penso que então esse livro, em primeiro lugar, foi fruto dessa angústia, de ver essa qualidade no ensino, de ver essas práticas inovadoras. Mas foi também resultado do conhecimento adquirido com a psicopedagogia, também com a outra especialização que eu fiz em leitura e produção de gêneros discursivos, por fim com a psicologia. Aí eu vi a necessidade, a importância dessa leitura voltada para a inclusão, no sentido de propiciar a terapia para a criança, porque a leitura também é terapêutica, né? Ela tem essa função. E então eu fui juntando essa angústia de ver a escola diferente com o conhecimento que eu fui adquirindo e acabou que surgiu Uma Escola Diferente. Mas é interessante que o foco do livro é a aprendizagem, no sentido de que muitas crianças são rotuladas na escola, recebem o preconceito em função de, como a professora Maria Cristina pontuou, de estarem acima da curva, de ser aquela criança que é muito inteligente, que talvez não fica atenta nas aulas, fica distraída, e por conta disso ela é diagnosticada talvez com uma dificuldade de aprendizagem.
Não que não exista dificuldade de aprendizagem, claro que existe os transtornos, existem as deficiências intelectuais, mas também existe aquela criança que está acima da média, que é muito inteligente, que não se convence, se conforma com uma maneira, às vezes, mais tradicional, que exige práticas inovadoras. Eu acho que a Mirella vem meio que representar esse público, sabe? Que, às vezes, acaba sendo excluído também, porque a gente pensa muito em inclusão no sentido de que aquela criança que tem muita dificuldade, que tem um transtorno, que, às vezes, tem uma deficiência física, mas tem a criança também que está acima da curva e que recebe esse preconceito na escola. Então, penso que eu juntei essa angústia do ensino de qualidade com essa perspectiva dos rótulos no campo psicopedagógico e acabou resultando em uma escola diferente. E conta pra mim, assim, é difícil escrever livro aqui no Brasil? Muito. Escrever, publicar? Porque você falou 2014, pra mim você tinha escrito assim, esse ano de 2020. Eu achei, na pandemia ela resolveu escrever um livro e o livro tá pronto. Mas você falou 2014, eu falei, opa! Não, na verdade é difícil sim, Matheus. Eu percorri assim um longo caminho enviando os meus originais, né? Porque eu tenho outros originais voltados também para a inclusão. Mas assim, uma escola diferente, eu bati em muitas portas com ela, com essa história. Veio a crise econômica, depois veio a transição de governo e por que não agora a pandemia seria mais um empecilho nisso? Mas aí eu fui surpreendida com a EDB, que em 2014, na verdade, já tinha sinalizado um interesse pela história, porém, já estavam com as escolhas feitas naquele ano, né? Já tinha sido feita uma seleção prévia de outros autores, e eu fiquei no aguardo, nessa expectativa, né? E acabou que no ano passado, em 2020, eu recebi o aceite da editora. Foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu penso que a pandemia é um ponto muito importante para se refletir a educação daqui para frente, né? O antes-pandemia e o pós-pandemia. E eu penso que o livro chegou no momento oportuno, por conta dessa reflexão mesmo inovadora, dessa prática renovada que a educação precisa. Porque hoje a gente está nesse processo da retomada na sala de aula. Porém, as crianças ficaram praticamente quase 2 anos em casa, então a gente não tem assim uma proporção do prejuízo que esse tempo acarretou ao público escolar, né? E toda essa dificuldade que agora eu penso que os professores, os coordenadores pedagógicos estão tendo para pensar essa escola daqui para frente. Porque os alunos tiveram contato com as ferramentas tecnológicas. Falando da questão da leitura no Brasil, é também um ponto bem importante trazer o quanto é difícil escrever para o público infantil e infanto-juvenil. É um público exigente. Por quê? Porque tem acesso muito fácil à tecnologia. Então, é preciso ser muito criativo para também acessar esse público, né? E aí eu penso que entra, né, essa percepção da construção do pensamento crítico, né, para que haja esse interesse. Por trás da história precisa ter esse pensamento crítico, que é o que uma escola diferente traz. Como você bem pontuou, é um livro voltado para esse público infanto-juvenil, mas é também um material para a equipe pedagógica repensar a educação. Sim, muito importante. O livro está lindo, tá? Ele está cheio assim, de ilustrações, né, muito bonitas. Eu já li com as crianças de casa, eles amaram os desenhos, né? Daí eles vão se envolvendo na história também pelo desenho, né? Eles olham, olha o que é a escola, olha quem está aqui, o que é isso. Então, assim, muito legal. Parabéns, o livro está de qualidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Tá certo. Agora eu quero saber da Andréia, qual é o caminho da inclusão, na sua visão? Olha, a aceitação do outro, aceitação da diversidade. Saber que a diferença, ela existe e ela é maravilhosa. Que todos ganham convivendo com o diferente. É só isso. Eu acredito que assim, o primordial para a gente começar a falar de inclusão é a gente entender que nós somos diferentes.
Eu acho que por isso a importância de se criar essa cultura para que as pessoas acreditem nisso, né? Porque nós fomos assim, hoje eu vendo a Maria Cristina falar, eu fico pensando, lá quando eu fiz o magistério, né? Quando eu fui fazer faculdade já se falava um pouquinho de inclusão, mas a formação, principalmente nesse âmbito escolar, a formação dos profissionais e de toda a escola, né? Na minha escola lá eu sempre trouxe esse questionamento. O foco é no professor, mas e os funcionários da escola? Como que eles lidam com a diferença? Então, assim, a gente tem, como eu disse, uma sociedade deficiente. O caminho é, primeiro, fazer um diagnóstico daquilo que não funciona, para a gente começar a pensar caminhos, pensar mudança de comportamento e de olhar, né? Como que eu olho diferente? Eu acho que só assim, porque nós vamos encontrar espaços deficientes, falta de oportunidades, né? Essa questão que elas trouxeram, né, tanto a Irani quanto a Maria Cristina, sobre as altas habilidades, que ninguém pensa, todo mundo acha que isso é um privilégio. Nossa, como é inteligente, nossa, e assim, puxa vida, queria ter um filho com altas habilidades. Quem trabalha diretamente com essas pessoas sabe quanto sofrimento tem por trás disso, né? Quantos questionamentos essas pessoas fazem, quanta cobrança. Então, enfim, a gente pensar na inclusão de uma maneira geral, eu acho que é o primeiro passo. Enxergar o aluno que está... Você contou a sua experiência aí, né, com o aluno. Eu tenho várias, eu garanto que elas também devem ter, assim como todo o pessoal que trabalha com educação deve ter muita experiência nesse sentido. E enxergar desde o aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem até o que tem altas habilidades, né? Quem está sendo segregado, quem está sendo marginalizado nesse processo, por quê? A deficiência está ao nosso redor, não está nas pessoas. Eu não tenho que enxergar a deficiência na pessoa, eu tenho que enxergar a deficiência nas políticas públicas, no entorno e principalmente nessa questão do olhar para o outro. Como que você enxerga essa questão, Irani, da inclusão na sua área da psicologia? Não que as áreas sejam segmentadas, né, fragmentadas, a gente tem que pensar como um todo, como a Maria Cristina falou, como cidadãos. É um cidadão de direito, é um cidadão também que tem deveres, né? É um cidadão comum como nós. Então, essa questão do direito, né, da cidadania, de exercer isso, ela vai além da deficiência. Né? Como que você enxerga isso na psicologia, como futura psicóloga? Então, eu penso que a função do psicólogo é terapêutica, é assistencial, mas é preventiva. Então, o caminho da inclusão, como a professora Maria Cristina já colocou e a Andréia também, o caminho da inclusão é o caminho do afeto, é o caminho da capacitação dos profissionais, é o caminho das políticas públicas. Existe política pública? Existe. Aí eu complemento, né? São eficientes? Acontecem na prática de fato? Né? Então, eu penso que a psicologia tem essa proposta questionadora, sabe? De entender o que está por trás dessa deficiência, né? Todas as searas, os sentimentos que permeiam essa realidade, né? É tentar enxergar a posição da escola, o lado do aluno, a família, o que está por trás, né? Quais são as angústias, quais são as emoções que estão em jogo em tudo isso, né? Porque eu penso que se houvesse um espaço para a psicologia nas escolas, que também é um ponto que a gente sabe que é polêmico, eu penso assim que talvez nós conseguiríamos dar um auxílio nessa questão da inclusão, o quanto que isso faz falta, né? Esse acolhimento, esse afeto, também ajudar esse professor que está nesse lugar, de ter que lidar com essa diversidade, talvez ele não está preparado emocionalmente, talvez ele também traz uma bagagem, uma demanda que precisa de um olhar cuidadoso da psicologia. Então, eu penso que
que seria nesse sentido, sabe? De ter uma parceria entre a pedagogia e a psicologia, né? Eu acho que a educação ela é o casamento perfeito, né? A psicologia com a pedagogia para dar conta né, dessa demanda que é exigente da formação humana, que não é só o conhecimento, né? O que está em jogo são as emoções, é a disposição afetiva, é o vínculo, que é essencial, né, na aprendizagem, na inclusão, nesse acolhimento. Então, eu penso que é necessário essa complementação mesmo, sabe? Esse espaço, que ainda há muito que ser construído nesse sentido. Andréia, quero perguntar para você agora, a Maria Cristina falou, a Irani também, como mãe, como é que você enxerga essa questão de preconceito com outras mães, com outros pais, com as crianças, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência? Então, muito se fala, pouco se faz. E é uma dificuldade das pessoas, culturalmente mesmo, né? De aceitar as diferenças. E na questão da deficiência, a diferença fica muito aparente. Você olha uma pessoa, um cadeirante, você olha uma pessoa sem algum membro, ou uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, você identifica imediatamente. E aquilo causa curiosidade a princípio. Pensando das crianças para o adulto, principalmente as crianças são curiosas. Elas querem entender a diferença, elas querem. E falta informação. Nós podemos citar aí ao longo da história quantos rótulos essas pessoas levaram, né? Depois que eu tive o meu filho também, quanta coisa eu vivenciei nesse sentido. Eu me lembro, por exemplo, de uma festa de aniversário que eu fui com ele. Ele tinha uns 4 anos, já usava cadeira de rodas. Gabriel é grande, né? Você conhece. E as crianças brincando, e ele lá com a cadeira dele, no meio, tudo. E tinha uma avó cuidando de um netinho de uns 2 anos. E eu via que toda vez que o neto chegava, se aproximava do Gabriel, ela puxava. Se aproximava, ela puxava. Até que o menininho correu, botou a mão na cadeira do Gabriel, ela pegou o menino num desespero e levou para lavar as mãos. Eu vi... Lava a mão, não põe a mão mais lá. São coisas assim que você vê e o que você não vê, né? E o coração da mãe fica como? Né? Na escola. A escola, ela mostra muito isso para a gente também. Quando eu tenho um aluno que chega, né, incluído lá numa turma regular, eu sei exatamente quem são os pais dos meus alunos pela reação deles. Então, se eles não tiveram esse olhar em casa, cabe a mim, né, mostrar. Enfim, é um desafio muito grande fazer com que as pessoas percebam que o outro precisa ser respeitado e que você usa óculos e eu não uso, essa é uma diferença, né? Você gosta de verde, eu gosto de preto. São diferenças, assim, falta informação, sabe? Falta mostrar com esse olhar para as outras pessoas. E a gente tem preconceito, sim, falar assim, já melhorou muito pouco. É o que eu falei, tem discurso que não combina com a ação. E quando a gente tem na família alguém tão diferente assim, a gente percebe muito, demais. E é um sofrimento. Como mãe, o que eu faço? Eu procuro garantir que ele se sinta uma pessoa como outra qualquer. Qual que é a condição? É a cadeira? Beleza. Normal. Eu ando, você não anda. Então, tem muita criança que chega e fala assim, tia, por que ele não anda? Eu vejo isso, porque o Gabriel, gente, vocês vão conhecer ele, né? Daqui a pouquinho, pelas fotos. E a gente vai muito no oratório em Piquete, né? E a gente vê mesmo os pais, às vezes...
a criança fica curiosa. Fica. Que eles veem o Gabriel e falam assim, mas por que ele está aqui, tia? Como é que é? É. A Andréia, assim, ela é super acessível de explicar. Mas às vezes o pai não deixa a criança perguntar, né? A criança vai perguntar, o pai, não vai lá não pergunta. E outra não coisa. Pode falar. Então tem que tratar, tem que explicar isso. E ele tem condição de responder. Às vezes a pessoa chega e fala assim para mim, olha, é outro tipo de preconceito. A pessoa quer ser carinhosa e chega e fala assim, nossa, coitadinho, tão lindo, né? Puxa vida, que pena, né? Que ele é cadeirante, mas ele é lindo, viu? Sabe? É uma outra coisa. E ele fica olhando assim, tipo... É igual eu falo do jeito dos gordinhos, né? Como Mas, assim? seu tão rosto bonito, seu rosto é lindo. Como assim? É, assim, né, gente? isso. Ele já teve um episódio que ele perguntou para mim, mãe, o que eu tenho? Justamente porque uma senhorinha falou isso, nossa, que dó dele, ele é tão pensa, né, bonito. que dó, Ele por quê? falou, mãe, o que eu tenho? Eu falei, não sei, eu também não entendi por que ela falou, coitadinho, você tá bem, não tá? Tô forte. Eu falei, então, sabe? Então, é esse tipo de coisa, assim, a gente percebe muito. E você foi aprendendo no seu dia a dia também. No meu dia a dia. Né? Porque quando chega assim, você fica, e agora? E agora? Você tem que lidar ali com a situação diretamente, né? No dia assim, eu vou falar uma coisa, as mães com filhos deficientes, a gente tem que pedir muito a luz do Espírito Santo, a gente tem que pedir muito, né? A fé da gente tem que ser muito grande para a gente saber lidar com essas situações que afetam diretamente, né, a pessoa que está do nosso lado. Eu conheço assim, estou citando aqui alguns exemplos que já aconteceram comigo, mas tem milhões. E eu tenho amigas, muito amigas, que são também mães de filhos, de crianças especiais, como elas são rotuladas, né? E o preconceito é muito grande. É muito grande. São coisas absurdas que eu ficaria aqui contando para vocês e horrorizando vocês por muito tempo. Mas é importante, né? A gente falar, a gente discutir, debater. Daí eu vou na Maria Cristina, a gente fala disso, a inclusão é um direito de todos? É um direito de todos essa questão? E como é que você avalia isso no nosso país hoje? Então, a nossa legislação ela é muito clara, né? E a Constituição, inclusive, agora até já ampliou, né? Ela vai dizer desse direito, né, de uma educação de qualidade e inclusiva, inclusive usando o termo, né, para toda a vida. Então, veja a extensão disso tudo, né? Quer dizer, é garantir um sujeito inserido num processo educacional, né, sem estabelecer critérios, de repente, de idade. É lógico que a terminalidade específica é para alguns casos muito específicos, né, de deficiência cognitiva, né, porque é lógico, né, o sujeito vai ter uma limitação, de repente, né, e aí a gente se questiona até em termos de conteúdos e conhecimentos mesmo, o que isso vai agregar na vida dele ou não, né? Porque o objetivo maior, né, deve ser, né, garantir para que esse sujeito seja visto como uma pessoa, como outra qualquer, né? E que se ele tem potencialidades, essas potencialidades precisam ser ativadas. Então, é nesse sentido que, de repente, o processo educacional precisa avançar, né? Então, é muito interessante porque existe uma angústia da escola e dos profissionais, né, em relação a essa questão da inclusão, porque a gente, de fato, tem que assumir ainda não sabemos fazer, né, até que ponto essa escola inclui, se ela deixa esse sujeito no fundo da sala ou, né, confinado com uma pessoa dando um atendimento para ele. Que inclusão é essa, né? Tem tantos outros processos, além dos cognitivos, que eu preciso desenvolver, né? Eu preciso ver esse sujeito como um todo, ele é socioafetivo também, né? Ele precisa de convivência com os outros, né? Então, de repente, há muitos detalhes aí, né? A legislação no Brasil, eu posso considerar que é boa. Pode pegar toda a legislação que fala da inclusão ou, historicamente, retomar lá a Declaração de Salamanca, o que o Brasil, né, assinou de compromisso em relação a isso. Mesmo a história, né? Quando a gente fala da história do deficiente, a gente sabe que quanto que a humanidade já avançou, né? Nós saímos daquela Esparta que pegava esse sujeito e jogava no precipício porque ele não ia servir para a sociedade, para uma sociedade que já começa a perceber que essas pessoas existem. Porque o que acontece? Acontece que por muito tempo essas pessoas ficaram escondidas. E assusta hoje, porque hoje elas apareceram. A lei garantiu o direito para elas de serem pessoas,
são seres humanos, né? E aquele processo que a gente tinha dos pais, né, até por questões de não encarar, né, todo esse preconceito que a sociedade tem, então deixa que eu guardo aqui, eu cuido bem, né? Hoje não, hoje nós estamos aí num processo de visibilidade. Eles precisam aparecer porque eles têm direitos mesmo, né? Tem direitos na escola, tem direitos no mundo do trabalho, não existe a legislação que vai garantir para eles, né, o direito também a se inserirem no mundo do trabalho. Quer dizer, então, a legislação, nós podemos dizer, estamos até satisfeitos. Agora, é preciso avançar muito, são muitos os desafios. O maior deles, eu concordo com o André, é o preconceito. Então, por isso que quando você me falou de caminho, eu falei, nós precisamos partir de nós mesmos. Primeiro, nós temos que romper com esse preconceito. E a partir do momento que eu consigo olhar para esse sujeito com possibilidades e também convivo com ele, porque eu aprendo, né? Eu tenho experiências também para contar, quanto que eu aprendi, né? O quanto que isso é importante para a mudança do meu pensamento, da minha forma de ser, da minha postura, bem como das pessoas que de repente estão à minha volta. E para garantir o bem-estar dessa pessoa. Porque você imagina, né? De repente, uma criança como o seu ficar escutando certas coisas que não consegue assimilar, sou tão bonito, mas coitadinho, como isso, né? Quer dizer, olha o que as pessoas têm, e isso resvala no discurso, né? A pessoa não tem domínio sobre isso, ela acaba falando, né? E isso vai revelar o quê? Algo que está muito enraizado nela, que é preconceituoso, não deixa de ser preconceituoso. Então, há um caminho muito extenso para a gente cumprir, tá? Na pedagogia, a gente procura colocar o aluno também em contato com essa diversidade, até nos projetos que a gente desenvolve dentro da universidade. Nós temos a oficina pedagógica, por exemplo, que é voltada para atendimento de crianças com dificuldades de aprendizagem. Tenham elas alguma deficiência ou não. Nós estamos aqui para auxiliar no processo básico de alfabetização de crianças que, de repente, precisam de um pouco mais de tempo, elas têm o ritmo delas, e aí, em contato com essas crianças, as alunas conseguem perceber que essa diversidade ela vai encontrar lá na sala de aula. E com um agravante, né? Porque é óbvio, nós não podemos ser adeptos da segregação. Eu acho que quando a legislação coloca que esse aluno tem direito a estar numa sala de aula regular, nós precisamos compreender isso. Ninguém vai ter que exigir daquele sujeito que tenha certas limitações cognitivas que ele alcance o mesmo que os outros. Mas ele tem direito sim de conviver. Então a socialização também aí se torna um fator preponderante, né? E o professor, ele precisa estar preparado para que ele, naquele enfrentamento com essa realidade, ele já não se coloque numa posição de segurança e dizer assim, olha, não vai alcançar, não tem condições, não sei como fazer, né? Ele precisa estar preparado para dar um outro salto, né? Por isso que eu ainda confio na psicologia, junto com a escola, fazendo um trabalho assim. Muito bem. Agora a gente vai ter o nosso minuto musical. E eu fico em pé para receber, né, a nossa convidada, porque o minuto musical do programa está sendo assim, muito aguardado também. Então você que tem alguma banda, que toca algum instrumento, quer participar do programa, manda pra gente algum comentário que a gente vai chamar você. Quem sabe você pode estar aqui no próximo. Gente, eu vou receber agora aqui a Maju Humberto. A Maju é aluna aqui do Unisal. Muito prazer em receber você aqui, Maju, na escada famosíssima, descendo. Ela veio arrasar hoje aqui no nosso programa, cantar, encantar. E ela vai falar um pouquinho, né? Quem é a Maju? Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para a gente poder tratar de um assunto extremamente delicado, necessário. E assim, ouvindo as convidadas também, que foram super especiais, dá para ver a forma como elas tratam, como é bonito, como é especial. E é assim que esse assunto deve ser tratado. Como a Nath já falou, eu sou a Maju, sou cantora, recreadora, também curso o último semestre de Educação Física aqui no Unisal. E assim, gente, fazer um monte de coisa é muito cansativo, mas é extremamente gratificante. Muito obrigado. Então, que música você escolheu para cantar? Vamos lá. Eu escolhi uma música que eu acho que representa muito, inclusive eu vou dar uma introdução antes de cantar. Eu escolhi essa música para minha mãe, que eu estava ouvindo a Andréia falar como mãe de um filho deficiente. Aí hoje eu vim falar como filha de uma mãe deficiente, que a minha mãe também é deficiente física, ela tem a perna direita amputada. E assim, uma fala que eu achei extremamente importante a ser apontada é a questão do capacitismo. Muitas vezes as pessoas olham, né, a minha mãe
no mercado e falam, nossa, que dó, como que ela consegue? Eu falo, ué, gente, conseguindo, né? Como qualquer outra pessoa, normal, porque é isso que eles são. E aí eu vejo também a questão das crianças, eles ficam extremamente espantados e, tipo, chegam até a brincar com ela, às vezes eles pegam na perna dela, ela leva um susto, e as mães morrem de vergonha, nossa, não tem onde enfiar a cara. E é aquilo, toda aquela situação extremamente constrangedora, que não deveria ser. E assim, eu escolhi essa música para ela, chama Fight Song, é de uma cantora americana, o nome dela é Rachel Platten, se não me engano. E assim, eu escolhi principalmente porque a vida da minha mãe inteira foi uma luta, foi uma canção de luta. Para mim, por ter nascido e ela já não tinha uma perna, é a coisa mais normal do mundo. Não existe outra forma de enxergar a minha mãe. Como que ela chama? Cláudia. Inclusive, Cláudia. ela... Beijo um beijo para minha mãe. Isso mesmo. Ela trabalhou aqui muitos anos, ela é formada em assistência social. E assim, ela é incrível. E aí eu fico pensando, às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, mas como que ela consegue fazer tudo isso? Vocês não têm dó de deixar ela fazer? Quem disse que ela deixa, gente? Ela que quer fazer tudo, ela está à frente de tudo. Autonomia, né? Autonomia, ela é, tudo. nossa, incrível. E potencial. E assim, o potencial que ela tem é uma coisa de outro mundo. Gente, é muito importante, porque assim, é Dom Bosco mesmo, eu falo a luz de Dom Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora. Quando a gente convidou a Maju, eu não sabia. Não sabia da mãe. E eu falei, Maju, é um tema sobre inclusão, você pode escolher uma música, você pode... Ela falou, Mati, a minha mãe tem uma deficiência, é uma pessoa com deficiência. Eu falei, nossa, não foi proposital, né, mas foi abençoado de você estar aqui hoje, a gente agradece demais. Gratidão, gente. Né? E a gente quer ir ouvir você. Show. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu aqui na frente, vou passar aqui pro lado. Isso, vai lá na frente. Ai, meu Deus. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single world can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, breaking balls inside my brain. I will scream that loud tonight. And can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright, so my power turn on. 'Cause now we're all go, I'll be strong. Like small boat on the ocean, and sending big waves into motion. Like how a single world could make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. Obrigada, gente. Lindo. Prazer. Muito linda. Queria mandar um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que está assistindo. E ó, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa o sininho para os próximos programas também. Pessoal que canta, que eu sei que tem bastante gente aqui em Lorena, da região, manda um comentário aqui embaixo, mostra o trabalho de vocês, ó, que na próxima pode ser vocês. Muito obrigada, gente. Maju, muito obrigado, viu? Beijo para você, Deus te abençoe muito. Lindo, né? Linda. Emocionou a Lindo, gente, linda, né? nossa. Nossa, muito, muito bom. Que A gente talento. fica até Leve. leve, muito, muito bom. Gente, muito bem. Continuando o nosso programa, vamos para a Irani agora. Irani, fala para mim um pouquinho dessa história da Mirella. Não conta muito, porque as pessoas têm que comprar esse que comprar o livro, livro. adquirir o livro. Mas conta pra gente a história principal da Mirella. Certo. A Mirella, então, é a protagonista da história, né? É a menina curiosa, inteligente, que deseja essa escola diferente, né? Essa escola criativa, onde o professor e o aluno possam construir juntos esse conhecimento
de uma forma lúdica, de uma forma espontânea, ao mesmo tempo de uma forma coletiva em que um vá agregando conhecimento ao outro, né? Porque quando a gente pensa em aula criativa, muitas vezes a gente demanda essa responsabilidade só para o professor, mas na verdade eu penso que o aluno precisa participar desse processo, né? Ele precisa sugerir, ele precisa trazer talvez uma curiosidade para que esse professor pense numa forma diferente de trazer essa resposta, de preparar essa aula, né? Então a Mirella é essa protagonista, né? Curiosa e que com certeza muitas crianças vão se identificar com ela, que muitas vezes é distraída, então ela interage com os amigos imaginários dela, o doutor Conhecimento, a doutora Criatividade, a dona Atenção, a senhora Dificuldade, que também às vezes sofria com a desatenção quando ela era aluna, né? E hoje ela já é anciã e ela já tem muita história para contar, ela então dialoga bastante com a Mirella, eles trocam trocam ideias a respeito dessa escola diferente. E a Mirella, muito espontânea, então quando as aulas estão desinteressantes, ela se ausenta da sala de aula, né? A mente dela é como se saísse daquele lugar para interagir com os seus amigos imaginários, mas imediatamente o doutor Conhecimento é muito rígido e ele recomenda que ela volte para a sala de aula, que ela participe com os amigos, com a professora, e ela é muito obediente, então ela retoma, às vezes com um simples barulho de uma campainha para intervalo, ou mesmo com um barulho de objeto caindo no chão, ela retoma essa atenção, volta para a sala de aula e retoma ali as atividades onde os alunos estão, né, realizando. E é isso, ela no final, acho que o apelo principal da história é convidar a doutora Criatividade para a educação, que é, né, mais uma que vem somar na equipe pedagógica da escola. Então ela tem uma curiosidade, ela quer entender também por que ela é tão diferente, porque ela se sente diferente, se sendo distraída, se ausentando às vezes daquele momento ali com os alunos e indo dialogar com seus amigos imaginários, mas aí a professora tem um papel essencial, né, de conversar com ela, de dialogar, de explicar que realmente ela é muito inteligente, que aquilo é uma atitude, entre aspas, né, bastante normal, bastante saudável, ser curiosa, exigir aulas diferentes, tudo isso faz parte, né, desse processo dela enquanto na fase de construção do conhecimento. E é isso. Como é que a gente pode adquirir o livro? Como é que quero comprar o livro? Como é que eu faço? Então, o livro está disponível na Amazon, né? É só entrar no site e digitar Uma Escola Diferente, que já vai aparecer. E também no site da EDB, que é uma editora, inclusive, salesiana, né? Que está em Brasília, e que é referência em materiais pedagógicos, né? Em materiais educacionais. Então, com certeza, existem outros materiais lá também, muito interessantes para o professor, para os coordenadores pedagógicos, né, que têm a intenção de renovar a escola, de trazer propostas inovadoras, como a Mirella sugere. Muito bem, muito obrigado. Professora Maria Cristina, né, como é que eu faço para ser um aluno de pedagogia aqui do Unisal? Quem está assistindo a gente quer ser aluno, o que a gente tem que fazer e quais são as perspectivas para 2022? Então, o vestibular está aí, né? Nós convidamos a todos, né, que queiram, de repente, né, trilhar esse caminho, esse percurso do fazer docente, né? A educação é um ramo, né, profissional que é muito importante, né, e nos atrai pelo tipo de trabalho que nós realizamos, né? Nós sabemos que é fundamental. Embora a gente saiba da desvalorização social que existe em relação à escola ou do fazer docente, a pedagogia hoje ela tem uma amplitude, né, na formação, né? Então visa preparar o profissional que vai atuar lá no ensino fundamental nos anos iniciais, mas também oferece para o nosso aluno aqui no Unisal uma
gama de possibilidades além da sala de aula, né? Hoje o pedagogo pode atuar numa indústria, pode atuar nas Forças Armadas, pode atuar em hospitais, né? Em empresas, né? Então, os espaços não escolares, isso, né, existem muitos espaços não escolares em que o pedagogo também possa estar inserido, né? Mas o nosso foco, né, o nosso melado, vamos dizer assim, é a sala de aula, né? Porque também sabemos da importância desse profissional no contexto social em que nós vivemos, né? Ah, sim, o nosso vestibular está aí, né? Ele está chegando dia 6 de novembro, então às 14 horas, e vai ser de graça, né, professora? Então tem que vir, fazer a inscrição, aponte o celular, né, para o cantinho aqui, você vai ver o nosso QR Code e vai ser direcionado para as informações do vestibular. Venha ser um aluno de pedagogia aqui do Unisal, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los, não é, professora? Fica o convite, né, para quem quiser conhecer o nosso curso, os nossos espaços, estaremos aqui à disposição de vocês. Vocês serão nossos convidados especiais. Muito bem. Agora, gente, eu vou conversar um pouquinho com a Andréia. Andréia, conta para mim um pouco da sua história com o Gabriel. Fala do Gabriel pra gente. Gabriel é o meu presente, né? Eu fico emocionada de falar dele porque ele é um menino sensacional. É um privilégio ser mãe dele e é um desafio muito grande também. O Gabriel ele nasceu prematuro, extremo, muito pequenininho, 980 gramas ele pesou. E ele não nasceu com nenhuma deficiência, né? Mas com um mês ele teve um AVC e por conta da prematuridade e ele sofreu alguns danos no cérebro e que atingiram a parte motora. E então ele desenvolveu essas deficiências. Então ele é cadeirante, hoje ele está com 14 anos, tem uma defasagem cognitiva também, mas é um garoto esperto, comunicativo, muito alegre. E assim, o meu principal objetivo com ele é que ele nunca perdesse a alegria. E ele é alegre, ele é muito alegre. Ele gosta muito de sair, de passear. Gostava antes da pandemia. Agora, por conta da pandemia, está mais difícil. Mas ele sempre foi para show, sempre foi para festa, sempre me acompanhou em tudo e sempre gostou muito de diversão. Está sempre sorridente. Eu tenho uma amiga, a Érica, que ela chama ele de raio de sol. Ela fala assim, meu dia está nublado, Gabriel dá um sorriso e fica tudo lindo. E é bem isso mesmo, acho que resume ele, sabe? Ele é uma criança muito alegre, muito feliz. Já sofreu bastante, já, tanto fisicamente, né, com os procedimentos, quanto com a questão do preconceito, com tudo aquilo que a gente já comentou. Mas é feliz, gosta de ir para a escola, gosta de conversar com as pessoas. É uma criança, assim, maravilhosa. E ele participa do projeto, né? Ah, sim. Do Anjo de Rodas. Fala pra gente um pouquinho. Então, existem pessoas que aparecem na vida da gente que a gente pensa assim, ah lá, Deus está cuidando. Eu estava em casa um dia, no Facebook, era 11 horas da noite, e aí eu vi uma página que tinha acabado de ser criada, Anjos de Rodas. E eu falei, e tudo quanto relacionado a cadeirante, eu curti. Aí eu fui curtir a página, e imediatamente chegou para mim uma mensagem da criadora do grupo, que é a Carol, aqui de Lorena. Beijo, Carol. Beijo para Carol. E beijo pro Gabriel também. Sim. E ela me chamou e falou assim, oi, vi que você curtiu a página. E eu achei muito estranho, porque a página não tinha nada ainda. Não tinha foto, não tinha descrição. Eu acredito que ela tinha acabado de fazer. E começou a conversar comigo por mensagem, falando que já tinha dado uma olhadinha, que eu tinha um filho cadeirante e tal, e que ela tinha um projeto que ela queria realizar, mas que ainda estava só na cabeça dela. E falou assim, daqui a um mês eu posso te ligar? Falei, pode. Então, ela perguntou se o Gabriel gostava de participar, se ele era uma criança que gostava de contar, tudo. Eu falei que sim.
Depois de um mês, ela me ligou para explicar. O Anjos de Rodas, ele é um projeto de inclusão de pessoas com deficiência nas corridas de rua. Esse grupo, ele é formado por voluntários. Na verdade, o início, a Carol participou de uma corrida em que ela viu triciclos adaptados para pessoas com deficiência e se apaixonou por aquilo e veio para a Lorena com aquilo na cabeça. Ela conta para a gente, o olhinho dela brilha, assim, é a coisa mais linda de ver. Ela não tem nenhum deficiente na família, mas ela ficou com essa vontade. O marido, que é um Murilo, que também é sensacional, abraçou a ideia e eles deram início. A princípio, se não me engano, com 5 crianças. E o Gabriel, por uma sorte, é uma dessas crianças, né, que está desde o início no projeto. E correram atrás de patrocínio, conseguiram os triciclos. E aí ela teve que montar uma rede de apoio com terapeuta ocupacional, com médicos, enfim, a parte jurídica. Fala, né? De incluir exatamente. A pedagogia, a psicologia, exatamente. Os profissionais de educação física, Isso. É tudo, Exatamente. Né, gente? No projeto tinha tudo, assim. Voluntários que abraçaram a causa mesmo. E começamos os treinos aqui em Lorena, a princípio no shopping, no estacionamento do shopping. Farra, né? Uma farra. Uma farra. Uma farra, as crianças amavam. Gente, o dia que tinha treino era assim, valia para um mês de felicidade, assim, um treino que tinha, né? Então, ali eles conviviam com outras crianças, né? Nós também, enquanto família, podíamos trocar com outras famílias, de outras crianças. Eu fiz grandes amigos ali que eu trago até hoje e que, assim, também são rede de apoio, porque um informa, o outro ajuda e criou-se mesmo. Essa rede de apoio para a família que tem uma pessoa especial é muito importante. Então, assim, foi uma luz no fim do túnel, sabe? Você saber que tem alguém que se importa, que tem alguém que quer fazer alguma coisa no concreto, né? E aí eles participam de corridas, né? No Vale, já saíram daqui, já foram em Cabo Frio correr já. E é muito bem organizado o projeto. Eu espero que vocês possam falar mais desse projeto com mais detalhes. A gente já citou numa outra, em alguns programas, a gente vai trazer uma outra situação que eles vão poder explicar certinho como que funciona. Da nossa parte, assim, é gratidão, gratidão. Hoje em dia, a presidente do Anjos é a Maria Lúcia Cabral, eu amo também. que é uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, são pessoas que fazem a diferença. Você vê, nossa, quando eu falo do projeto, tem gente que se assusta. Nossa, mas por quê? Por que começou? Mas por que essa moça quis fazer isso? Ela é mãe? Ela é mãe de alguma criança? Não é. É uma pessoa que teve um olhar... Sensibilidade. Teve a sensibilidade... Que a professora Maria Cristina falou no começo. Exatamente, exatamente. Essa questão de olhar para o outro. Olhar para o outro, né? E lá o Gabriel fez muitos amigos, né? Ele é bem, assim, tem uns amiguinhos, pessoal do começo. Depois é arteiro, né? Arteiro. Começou com 5 crianças, depois já foi para 12. Os que começaram com ele têm contato, agora com a pandemia está tudo parado, mas ele continua o contato, né, com esses amiguinhos, principalmente com o Vitinho e com a Lelê, que são 2 amiguinhos dele lá do projeto. E assim, foi uma coisa que mudou a vida dele. Mudou, e a coisa de acordar às 5 horas da manhã, filho, nós vamos para São José, você vai correr hoje. Tô pronto, mãe, vamos então, sabe, aquela coisa de euforia, aquela alegria de fazer parte, a sensação de pertencimento na sociedade, né? Olhar, você fala assim, eu não vou poder ir. Exatamente. Porque muita gente fala, eu não vou poder nunca correr, porque eu não ando. E a alegria deles, e o slogan até do Anjos é para que pernas se eu posso voar, né? E é lindo, a gente participa de corridas e vê as pessoas se emocionando.
A gente tem depoimentos assim de corredores que falam assim, estava lá, não estava muito bem, passei pelo Anjos, eles cantando, porque tem a música, o grito de guerra. Deu um ânimo para continuar correndo, deu um ânimo no resto do meu dia. Então, a gente tem muitos depoimentos assim. Então, todo mundo ganha, né, com isso. E esse projeto é sensacional, assim, é maravilhoso. Um beijo, pessoal dos Anjos, para todos os voluntários, porque os corredores, eles deixam de correr buscando uma performance pessoal para doar para o outro, né? Para conduzir. Então, um beijo para todo mundo, para os que correm com meu filho em especial, Benjamin, o Celso, o pessoal que corre com ele, um beijo especial e gratidão, assim. Obrigado. Gente, nosso programa está chegando ao fim, então eu vou pedir já para agradecer aí essas pessoas, essas convidadas maravilhosas que estiveram conosco. Professora Maria Cristina, muito obrigado pela sua presença, participação importantíssima. Olha, eu é que agradeço imensamente, né? Poder estar com vocês foi muito significativo para mim hoje, né? E gratidão para vocês, viu? Porque esse é um tema fundamental, especial para a educação e para a sociedade como um todo, né? Conversar sobre a questão da inclusão é uma necessidade hoje, para que a gente possa transformar, mudar mentalidades e garantir para essas pessoas uma inserção tão positiva que possa realizá-las, né? Elas precisam se sentir como qualquer outra pessoa. São pessoas, seres humanos, que têm direitos a muita coisa além da educação. E nós temos que percebê-las como pessoas que são capazes, né? Pessoas que podem realizar muitas coisas bonitas e principalmente trazer beleza para a nossa vivência, né? Como seres humanos. Nós aprendemos muito com elas e queremos que elas estejam conosco. Muito obrigado. Irani, agradeço muito. Fui professor da Irani, né? Fico feliz de ver a Irani aqui, a gente só se via pela telinha. Então, assim, muito obrigado por você tirar um pouco do seu tempo, né? Que também é tão atribulado para vir falar com a gente. Parabéns pelo livro. Agradeço muito você hoje, a sua fala foi muito importante para nós. Eu que agradeço. Inclusive, gostaria de parabenizar você, toda a equipe, né? Por essa iniciativa linda do programa Café, né? Café da Pastoral, que vai dar espaço de fala, né, para assuntos tão interessantes, tão necessários para ser discutidos, ser debatidos no meio acadêmico, no meio social, né? O alcance que tem essas falas hoje sobre a inclusão da professora Maria Cristina, da Andréia, que vivencia essa realidade, né, que falou tão bem, que trouxe essa proposta para acessar a nossa sensibilidade uma vez mais, enquanto profissionais ligados à educação, eu, né, ligada à psicologia, também à educação, como autora do livro, quanto que enriquece, né, esse conhecimento, quanto que de fato agrega nessa nossa postura humanizadora, que eu acho que é essencial quando a gente pensa em deficiência e inclusão, pensar sobre essa empatia, né, sobre esse estar no lugar do outro é fundamental. E por que não essas falas, né, veio agregar, veio trazer realmente à luz, né, essa esperança da gente estar sempre, né, semeando, no sentido de estar colhendo resultados. A gente sabe que é um trabalho bastante difícil, é um trabalho lento, a gente depende bastante, às vezes, da burocracia também, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa acessar essa ruptura do preconceito, né? Essa desconstrução do preconceito é urgente. E eu até incluo aqui que eu penso que a inclusão, né, nós falamos muito aqui da questão da deficiência física, da deficiência intelectual, né? Mas eu penso que nós não podemos deixar de incluir a diversidade como um todo, sabe? Esse preconceito que também atinge a criança na questão da cor, na questão da classe social, na questão do gênero e por aí vai. Então, eu penso que é urgente essa desconstrução e eu acho que a leitura é um caminho, né? A empatia muito mais e aos poucos a gente vai
dando esse espaço de fala para profissionais da educação, para pessoas como a Andréia, que vivenciam na prática, e vamos construindo, né, esse conhecimento, vamos desconstruindo esse preconceito, que isso é urgente. Muito bem, Dani, muito obrigado. Muito importante sua fala para nós. Andréia, eu fiquei muito feliz porque você participou do nosso primeiro programa, né, como uma telespectadora, você sugeriu o tema, você está aqui com a gente, assim como, né, a gente fala, a Andréia é pedagoga, mas quando ela assistiu o programa ali, eu vi assim, né, que era uma mãe que falava, olha, vamos falar de inclusão, vamos conversar sobre isso, e a equipe comprou essa ideia desde aquele comentário que você colocou ali. Por isso que é importante, gente, fazer a inscrição no nosso canal, mais uma vez eu lembro, ativar o sininho, curtir, compartilhar. Então, se você está assistindo o vídeo agora, faz isso, né? É menos de 1 minuto para você fazer, para você ativar o sininho e fazer a inscrição. Não somente assista o vídeo, né? Faça a sua inscrição e compartilhe isso. Então, André, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, quero dizer que eu estou muito feliz. Quero deixar um recado aqui para todas as pessoas. Façam parte das redes de apoio. Apoiem as famílias que têm alguém que sofre preconceito. Liguem, ofereçam ajuda, estejam juntos nessa batalha, porque é uma batalha. É uma batalha a construção dessa sociedade inclusiva. Então, eu queria deixar um beijo aqui para a minha rede de apoio, para a minha família, para minha mãe, para os meus irmãos, minhas cunhadas, para os meus amigos que estão sempre alerta naquilo que o Gabriel precisa, que eu preciso. Eu queria deixar um beijo muito grande para eles e dizer que esse papel é fundamental na sociedade. Essas pequenas contribuições ou grandes contribuições fazem toda a diferença na vida do outro, né? E queria, assim, reforçar o que a Irani falou. Vamos enxergar a inclusão de uma maneira mais abrangente, né? Em todos os setores, todas as diferenças, elas têm que ser respeitadas e respeitados os seus direitos. Então, muito obrigada à equipe toda, as duas que estiveram aqui hoje, que assim, eu estou aqui, ó, encantada, e a você, meu querido. Muito obrigado. Gente, é isso, nosso programa chegando ao fim. A nossa equipe manda um beijo para vocês, agradece muito por tudo, pelo carinho de vocês nos comentários, nas redes sociais. E vem muito mais Café com Pastoral. Fique ligado, fique de olho no nosso canal. Beijo para todo mundo.